Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de WPF. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar um pouco dos eventos, pessoal, e reforçar o que foi visto na aula passada. Então eu vou aqui criar um novo projeto. Obviamente esse projeto vai ser do tipo WPF. Deixa o Visual Studio pensar aqui. Vou nos templates selecionar C# e vou selecionar o template do WPF Application. Aqui eu vou chamar a minha aplicação, pessoal, de salário líquido V1, primeira versão. Então, vou clicar em OK. Qual vai ser o objetivo do nosso projetinho aqui, pessoal? Criar um programa onde o usuário vai informar o seu nome, o valor da hora trabalhada, quantidades de horas que trabalhou, e o nosso software vai ter que fazer o que, pessoal? Calcular o salário líquido dele. Então, neste primeiro exercício, vai ser apenas um evento simples. Então, vamos lá, ele está terminando de carregar. Maravilha, carregou aqui as minhas tags, pessoal. Eu posso já vir aqui, selecionar a minha janela, ou ir nas propriedades dela, ou se não, pelo próprio editor aqui embaixo, editar o título da janela. Então aqui eu vou colocar salário líquido. Vocês vão ver que aqui em cima vai aparecer salário líquido. E nós vamos inserir na nossa grid, pessoal, os elementos que nós vamos utilizar na nossa aplicação. Então eu vou vir aqui em Toolbox e vou adicionar na minha aplicação o quê? Um label. Deixa eu arrastar o label para cá. Um text box, que vai servir para o nome do nosso usuário. Vou arrastar também um outro label, que vai servir para quê? Para o usuário informar quantidade de horas trabalhadas. Um outro label, que vai servir para o usuário informar o valor da hora trabalhada. Reparem, pessoal, que agora na hora que vocês movimentam os elementos, ele faz várias marcações indicando a posição e se eles estão alinhados com outros elementos na tela. Então aqui, ó, vou inserir um outro text box. Aqui, pessoal, eu errei, ó. Eu coloquei um text block. É um text box. Então vamos deletar e inserir esse elemento novamente. Pronto. E aqui eu vou colocar o nosso botão. Então pronto, pessoal. Coloquei o botão. Por enquanto, essa questão da movimentação, vocês não viram diferença alguma. Então pronto, criamos a nossa janela, pessoal. Maravilha. Então aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos configurar esses elementos iniciais. E também, por enquanto, pessoal, o que eu vou colocar aqui também? Depois nós vamos editar, vamos modificar o jeito de visualizar. Vou colocar um outro text box, que vai ser o cálculo do salário líquido dessa pessoa. Então aqui eu vou no meu label, olha lá, vou mudar o content dele, vou falar aqui, ó, nome do funcionário,
Esse text box, pessoal, a propriedade text exibe o conteúdo que ele está armazenando. Eu vou deixar em branco. Esse label eu vou colocar aqui, ó, no content, valor, ou melhor, quantidade de horas trabalhadas o segundo label, pessoal, eu vou colocar valor da hora trabalhada. E nesses dois text box eu vou remover o conteúdo do texto. O terceiro label eu vou colocar aqui salário líquido. Vou remover o texto desse text box. E no nosso botão, pessoal, eu vou alterar o content dele. Eu vou colocar para executar ou calcular. Pronto. Calcular. Maravilha. E agora, vamos começar a nominar os elementos. Vamos dar nome aos elementos aqui da tela. Alguns elementos, pessoal, nós podemos deixar sem nome. Então, por exemplo, esses labels, nós não vamos alterar as características deles. O que nós vamos alterar vai ser o conteúdo dessas duas caixas. Nós vamos precisar para fazer as contas. Então, eu vou selecionar aqui esse text box. Vou vir aqui nas propriedades e vou dar o nome para ele de txt QTD, que é a quantidade. O outro eu vou chamar de txt valor. E aqui, este text box, eu vou chamar de txt SL, salário líquido. E o nosso botão eu vou chamar de BT calcular. Pronto, criamos os nomes para os nossos elementos, pessoal. Maravilha. Vamos reparar aqui também, vou selecionar esses grids, o que foi feito. Então, olha ali, vou inverter aqui para mostrar o código na parte de cima, ó, para ganharmos um pouco mais de espaço. Então, se nós olharmos aqui no nosso botão que eu selecionei aqui, pessoal, o que acontece? Foi criado uma propriedade name, que é o nome do botão. Foi definido um alinhamento horizontal. Então, no alinhamento horizontal, o nosso componente está alinhado para a esquerda. Foi definida uma altura para o componente, uma margem. Então, como uma margem, pessoal, esse componente vai começar dentro da janela a partir da posição 25 pixels e a altura dele 115 pixels. A margem da direita não tem e a margem na parte de baixo também não tem. Foi definido o modo para o texto. O que seria esse modo para o texto? Text wrapping, pessoal. Como o texto vai ser exibido dentro da caixa. Às vezes a caixa pode não conseguir armazenar todo o texto vai ficar escondido dentro da caixa. Ele vai sair para fora da caixa. Então, depois nós vamos comentar um pouco sobre esse text wrapping. Alinhamento vertical. Ele está alinhado com o topo. E foi definida uma largura para o elemento. E os outros elementos também estão configurados mais ou menos com as mesmas características. Vou inverter aqui novamente para jogar a nossa tela aqui para cima. Agora que nós demos o nome para cada elemento que nós vamos utilizar, pessoal, vamos implementar a ação para o botão. Então, quando eu clicar no botão, ele tem que disparar uma ação. Então, para fazer isso, nós vamos ter que implementar um evento do botão. Então, selecionem o botão. Aqui nas propriedades, eu tenho o rainho, ó, do botão. Ó.
Se eu clicar no raio, eu vou visualizar todos os eventos do botão. Então, qual evento nós vamos implementar? Se vocês olharem aqui, vocês podem perceber que existem vários eventos. Nós vamos implementar esse primeiro evento aqui, ó, o clique. Então, para implementar esse evento, basta clicar 2 vezes no espaço em branco. O que ele vai fazer, pessoal? Ele já vai criar no arquivo que representa, vamos dizer assim, toda a parte de codificação da nossa janela, o que? Um evento para o botão clique. Para o nosso botão calcular, né, que vai ser disparado no evento clique. Então, aqui eu vou implementar essa ação, esse método da nossa classe, pessoal. Então, aqui é um método que é disparado no evento clique do botão. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou criar as variáveis que nós vamos utilizar. Então, double. Quais variáveis? Salário líquido, que eu vou iniciar com valor 0. Quantidade de horas, QH, também com 0. Valor da hora. Olha lá. E só isso, por enquanto. Agora, pessoal, eu vou pegar as informações da tela. Então, como que eu vou armazenar essas informações? Então, no caso, eu vou precisar pegar a informação que está onde? Está dentro desse campo, que nós chamamos ele de txt_qtd. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Quantidade de hora vai receber uma conversão para double do valor que se encontra dentro do campo txt quantidade na propriedade text. Então, eu vou pegar o que está dentro da propriedade text do meu componente que está na tela, que se chama qtd, e vou converter para double e armazenar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para o valor da hora. Só que eu vou pegar do componente txt valor. E agora, pessoal, eu vou calcular o meu salário líquido. O salário líquido vai ser o quê? A quantidade de horas multiplicado pelo valor da hora. Pronto. E agora eu vou mostrar no meu text box o valor dessa hora, inserindo na propriedade text o resultado que está armazenado dentro do SL. Antes, eu vou chamar o método de conversão para string para converter o conteúdo armazenado em double dentro de SL para texto. Então, vamos testar, pessoal. Vou dar um play e vamos ver o que vai acontecer. Maravilha, ó. Danilo. Aqui, pessoal, nós utilizamos para alguma coisa? Não, meramente ilustrativo. Quantidade de horas trabalhadas, 10 horas. Valor da hora, 10. Clicar em calcular. Salário líquido, 100. Então, nós conseguimos utilizar os eventos dentro do nosso formulário. Agora, pessoal, vamos tentar melhorar um pouco a nossa parte visual, utilizando algumas funcionalidades do WPF. Então, primeiro de tudo, deixa eu ver quanto tempo tem, ainda acho que dá mais algum tempo. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos tentar ver um item interessante. Se eu olhar nas propriedades dos componentes, pessoal, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Não tem o nosso salário líquido. Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou desabilitar a edição do salário líquido.
Então aqui eu vou selecionar o salário líquido e vou em Search procurar aqui Enable. Vamos ver se ele vai me mostrar. Aqui, ó. Olha lá. Is Enable. Então, onde está essa propriedade? Deixa eu ver na parte visual aqui. Em Common, eu tenho o Is Enable. Se vocês setarem, a pessoa vai poder digitar e utilizar o componente. Se vocês removerem a seleção, ele não vai poder usar. Mas o principal é olhar aqui embaixo. Então, olha ali, ó. O que aconteceu? Ele adicionou a propriedade isEnable igual a falso. Isso é o principal para nós entendermos a parte de codificação. Então, nós desabilitamos a propriedade. O que mudou do antigo Windows Form? No Windows Form era Enable. Enable False ou Enable True. Então, aqui ele chamou de isEnable. Pronto. E outra coisa interessante também, pessoal. Olha lá, vou selecionar aqui o nosso quantidade de horas. Se nós olharmos aqui em Common, Tooltip. O que eu vou fazer nesse Tooltip aqui, ó? Eu vou escrever um texto. Informe a quantidade de horas trabalhadas. E aqui no nosso valor da hora, informe o valor da hora. E vou dar um play, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá que legal. Quando eu coloco o mouse sobre o componente, ele me dá uma dica. Então, esse Tooltip, olha lá, ele exibe na tela o texto que você digitou no elemento. E se nós olharmos aqui na nossa parte de codificação da nossa janela, vamos ver o que ele fez. Olha ali, ele adicionou a propriedade Tooltip e inseriu o seguinte texto: informe a quantidade de horas trabalhadas. Então, com isso, pessoal, nós já vimos mais duas propriedades dos nossos componentes. Essas propriedades geralmente vão existir na maioria dos componentes, pessoal. O isEnable, pelo menos em todos, se eu não me engano. Obrigado, pessoal. Na nossa próxima aula, nós vamos modificar este exercício e vamos trabalhar com outros elementos visuais. Obrigado, pessoal, e até a próxima.